Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, seja bem-vindo ao podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População traz uma entrevista com o desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente eleito do TRF4 para o biênio 2021-2023. Vamos conversar sobre as projeções para a administração do tribunal a curto, médio e longo prazo. Bom, o Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou a Marjulie Angonese e converso agora então com o desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Bom, desembargador, o senhor foi eleito para presidir o TRF4 entre 2021 e 2023, como a gente falou anteriormente. Falando um pouquinho sobre a situação em termos mais macro, digamos assim, qual será o principal foco da sua gestão? Bom, é interessante que nós possamos, nesse momento, conversar um pouquinho, de maneira até um pouco informal, com os magistrados, magistradas, servidores e servidoras e demais integrantes da comunidade jurídica, porque a gestão está por se iniciar, temos ainda alguns dias até a posse, mas, de todo modo, é importante começar a abrir os canais de comunicação. Nós estamos vivenciando um momento único na história mundial. A pandemia afetou drasticamente a atuação de todos os setores da sociedade. É um momento muito triste, não só no Brasil, mas em todos os outros países do mundo, praticamente, porque vivemos essa pandemia com pessoas sofrendo, famílias perdendo entes queridos, mas ainda assim, e torcendo para que isso seja vencido com a brevidade possível, nós temos que enfrentar a realidade e continuar trabalhando. A pandemia, é verdade, restringe muito a nossa atuação, mas mesmo nas crises, muitas vezes, e até por força das crises, muitas vezes nós encontramos soluções. Acima de tudo, dando continuidade à atuação deste tribunal da 4ª Região, que tem sido sempre nesse sentido, nós buscaremos continuar prestando um apoio à jurisdição. Todas as atividades do tribunal, dos servidores, servidoras, magistrados, magistradas, todas as atividades são importantes, mas nós jamais podemos perder o foco, que é atender a população, que é, acima de tudo, prestar uma jurisdição de qualidade, uma jurisdição célere, porque os processos que demoram demais acabam não dando a melhor solução ao litígio. Então, nós vamos ainda assim continuar com esse foco na aceleração da tramitação dos processos, ou na manutenção da tramitação célere dos processos e, claro, na prestação de uma jurisdição adequada. Isso passa por investimento não só de recursos financeiros, mas investimento de força de trabalho, o desenvolvimento dos recursos tecnológicos, o desenvolvimento, por exemplo, da inteligência artificial, para que façamos com que os recursos tecnológicos, as máquinas, os sistemas trabalhem cada vez mais em prol dos servidores, servidoras, juízes, juízas e, consequentemente, em prol da comunidade. Nós temos também muita preocupação com a saúde de todos os servidores, juízes, juízas, toda a comunidade jurídica, e isso vai certamente ser considerado na retomada dos trabalhos. Mas certamente o nosso foco será cada vez mais aproximação com a comunidade jurídica, escuta ativa e busca na aceleração da tramitação dos processos e na adequada prestação jurisdicional. Bem, nesse mesmo caminho, né, quais que são os projetos que o senhor prevê para ampliar ainda mais, né, essa aproximação da Justiça Federal com a comunidade do sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, especialmente, né, as pessoas que dependem para suas vidas da Justiça Federal? A busca do incremento da acessibilidade tem sido uma preocupação constante do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nesse sentido, mais do que ouvir, é preciso exercer uma escuta ativa.
Isso passa por escuta ativa, por transparência ativa, por desenvolvimento de canais de atendimento. O exercício de uma transferência ativa, de uma transparência ativa, perdão, de uma escuta ativa, isso sempre evita demandas e solicitações. Porque se as pessoas têm os canais adequados para buscar as informações, se as pessoas têm respostas céleres, certamente a procura pessoal, por intermédio dos canais, mesmo que virtuais, ela vai ser sempre menor. O nosso processo eletrônico é bem um exemplo disso. Nós tínhamos, há alguns anos atrás, os balcões das varas, mesmo no tribunal, os balcões repletos de pessoas procurando atendimento e procurávamos prestar um atendimento bom, de qualidade, mas isso diminuiu drasticamente a partir do momento em que passamos a desenvolver o processo eletrônico. Nós temos agora um processo eletrônico administrativo, temos um processo eletrônico judicial, e as pessoas, e os advogados, todos os usuários do serviço do Poder Judiciário podem, das suas casas, dos seus escritórios, colher as informações necessárias. Isso é uma forma de aproximação com a população, sem dúvida alguma. Então, eu creio que nós já atingimos um patamar bastante expressivo na aproximação com a população. Mas é sempre importante manter os canais de atendimento pelo site, pelo telefone, pelo atendimento virtual que nós temos por intermédio do site. É preciso ouvir as presidências das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, que são entidades parceiras da Justiça Federal, todas as demais entidades. É preciso desenvolver fóruns de diálogo, de interlocução, como existe no Fórum Previdenciário, por exemplo. Nós também temos que incrementar o trabalho da ouvidoria. Me parece que todas essas medidas que já vêm sendo tomadas e vão continuar sendo aperfeiçoadas, certamente se prestarão a cada vez mais aproximar o judiciário da população. E nós não podemos prescindir dos atendimentos presenciais quando isso for possível, porque a presença física do servidor, da servidora, do juiz, da juíza, em algum momento, às vezes, é necessária para atender adequadamente a população. É preciso lembrar também que nós já desenvolvemos projetos de unidades avançadas de atendimento da Justiça Federal, em comarcas que não são sede de vara federal. São todas essas iniciativas, enfim, num conjunto que globalmente se prestam e se prestarão para aproximar cada vez mais a Justiça Federal da população. Bem, doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria muito de conversar muito mais tempo com o senhor, mas a gente vai ter outras oportunidades aí para esclarecer mais o trabalho da administração junto aos nossos ouvintes. Em um curto prazo, quais são as expectativas de projetos a serem implementados, especialmente nesse momento em que o país ainda sofre bastante com a pandemia de Covid-19? Exatamente como você referiu e como eu já referi também no início da minha fala, a pandemia impacta de forma muito significativa toda a nossa atividade. Então, no curto prazo, nós temos os desafios que decorrem da própria pandemia. Nós temos também restrições orçamentárias que são conhecidas de todos, nós temos problemas relacionados à força de trabalho, em razão das restrições à nomeação de novos servidores, por força do teto de gastos, e cada vez mais vamos ter que inovar. Isso sempre foi a tônica desse tribunal, mas essa procura pela inovação, por soluções novas para situações que são também novas, isso tem que continuar. A pandemia, ela mudou completamente nossa forma de trabalho. A situação, certamente, no futuro, quando vencermos essa pandemia, nunca mais será a mesma, porque, de certa forma,
advogados, partes, todos nós nos acostumamos um pouco com o trabalho à distância, mas o judiciário, eu já disse antes, ele não pode abrir mão do contato com as pessoas. Há pessoas ainda que não estão incluídas no mundo digital. A verdade é essa, embora o percentual expressivo da sociedade tenha completo acesso. Mas, nos locais mais distantes, pessoas com pouca instrução muitas vezes não têm acesso ao mundo digital e vão precisar recorrer presencialmente ao Poder Judiciário. E, num determinado momento, nós vamos ter que retomar gradativamente e com muito cuidado, com muita cautela, sempre ouvindo a divisão de saúde, ouvindo a OAB, ouvindo os sindicatos, ouvindo as associações, ouvindo todos os interessados, nós vamos ter que pensar no futuro e na retomada de trabalho presencial, ainda que parcialmente. A atuação da Corregedoria, o que toca ao primeiro grau, também será de fundamental importância. A Corregedoria desempenha um papel de acompanhamento, supervisão e apoio do primeiro grau de jurisdição, certamente vai nos municiar também de informações e sugestões que serão muito relevantes. A administração ela é feita coletivamente, eu contarei com a colaboração do desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, corregedor, do vice-presidente, desembargador Fernando Quadros da Silva, dos integrantes do Conselho de Administração, dos integrantes da Corte Especial e dos integrantes do plenário do Tribunal. Certamente essas decisões todas que envolvem a pandemia serão tomadas mediante consulta de todos os interessados e buscando sempre o melhor para a sociedade e sem deixar de lado, sem dúvida alguma, a situação também dos servidores, servidoras, juízes e juízas. Mas eu tenho certeza que conversando, ouvindo e tomando decisões com base na ciência, nos dados estatísticos, no acompanhamento epidemiológico, nós encontraremos o devido caminho para fazer frente a esse momento de retomada dos trabalhos presenciais quando ocorrer. E eu desejo firmemente que isso aconteça brevemente. Não porque queira propriamente o trabalho presencial com muita rapidez, mas porque essa pandemia já ceifou muitas vidas, já nos causou muitos problemas, e quanto antes retomarmos o trabalho presencial, mais cedo teremos vencido essa pandemia que tem nos causado tanto sofrimento e dor. Estimando, né, que tudo se resolva, e agradeço profundamente a participação aqui no Justa Prosa de hoje, desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente eleito do TRF4 para o biênio 2021-2023. Foi um grande prazer conversar com o senhor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Marlier, foi um prazer estar aqui participar do Justa Prosa e vamos continuar mantendo essa interlocução. Certo. Este foi o desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente eleito do TRF4. Esse foi mais um episódio do Justa Prosa, podcast produzido pela SECOM do TRF4. Mande suas sugestões por mensagem nas nossas redes sociais. Na coordenação, Leonardo Schneider. Apresentação e edição, Marjulian Gonese, esta que vos fala. Logomarca e publicação de Alberto Bigatti, locução da vinheta Maurício Calduro, pesquisa de trilha Karen Friedrich, redes sociais Ângela Gil, edição de imagens Silvio Cirângelo, apoio Evelyn de Almeida, Rafael Zanotti, Manuela Ribeiro, Rafael Bento e Vinícius Cadori. Muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos no nosso próximo episódio.